Quem olha para esses pequenos seres não imagina a grandeza de sua importância. Esses pequenos vermes desempenham um papel fundamental na decomposição da matéria orgânica. As minhocas se alimentam de resíduos como restos de alimentos, folhas secas, aparas de grama e transformam tudo isso no humus, um material rico em micro-organismos e nutrientes benéficos às plantas. Ao se alimentar da matéria orgânica, as minhocas fragmentam e misturam micro-organismos do seu trato digestivo. Os produtos desse processo são o humus e o chorume, que são, respectivamente, a parte sólida e a parte líquida da digestão desse material orgânico. Além disso, a escavação dos túneis e a movimentação das minhocas no solo aumentam a aeração e isso ajuda a permear a água pelo solo e melhora a aeração para as raízes das plantas se desenvolverem melhor. Mas os resíduos sólidos orgânicos se dividem entre secos e molhados. Os resíduos orgânicos secos são aqueles ricos em carbono, como folhas, restos de grama e galhos em decomposição. Os resíduos orgânicos molhados são aqueles que sobram na nossa cozinha, mas não são todos, como restos de alimentos da nossa cozinha, partes que são retiradas e estão estragadas, cascas e outros. Porém, alguns são tóxicos, como resíduos que tenham sido cozidos com sal e óleo, carnes e alimentos de origem cítrica, como limão, laranja, abacaxi, não são interessantes para as minhocas. Mas fique atento, é muito importante que sejam adicionados na proporção correta os resíduos secos e os resíduos molhados. De modo geral, é indicado que seja colocado 2 partes de resíduos secos para 1 parte de resíduos molhados. Dessa forma, os micro-organismos do solo, na hora da formação do humus, vão se beneficiar e vão poder transformar esses resíduos em um adubo de fato. Seguir essa proporção ajuda a manter um balanço equilibrado entre o carbono, presente principalmente nos materiais secos, e o nitrogênio, presente principalmente nos materiais molhados, trazendo assim umas condições favoráveis para os micro-organismos e para as minhocas crescerem vivas e fortes. Essa aqui é a primeira caixa digestora. É nela que tudo começa. Aqui você deve adicionar os resíduos sólidos, molhados e secos. E, claro, as nossas amigas, as minhocas vermelhas californianas. Nessa caixa digestora que vão começar os processos de decomposição pelos micro-organismos. E as minhocas vão se beneficiar disso, se alimentando dos restos pré-digeridos. Aqui as minhocas devem se proliferar, se reproduzir e manter a alimentação delas com os resíduos adicionados até que a caixa esteja cheia até em cima. Aí você vai cessar a introdução de alimentos aqui e vai trocar pela segunda caixa digestora, como a gente vai mostrar. Para o caso de composteiras maiores, de até 60 litros, é possível adicionar até 3,5 kg de alimentos por dia na composteira. Quando a primeira caixa digestora estiver cheia, nós devemos trocar ela pela segunda caixa digestora, que fica logo abaixo. Então, o movimento que nós devemos fazer é tirar uma das caixas e começar com uma nova, trocando dessa forma. Assim, a caixa vazia pode voltar a um processo de alimentação e as minhocas vão migrar naturalmente em busca de alimento para a primeira caixa novamente. Aquela matéria orgânica que estava na primeira caixa vai continuar os processos de decomposição, se transformando no humus. A caixa que fica no terço inferior da composteira é chamada de caixa coletora, onde o chorume vai se depositar, parte líquida do composto, que pode ser utilizada como um biofertilizante. Para isso, nós adaptamos uma torneirinha aqui na caixa de baixo e podemos utilizar um recipiente para coletar o chorume que está nessa caixa. O líquido coletado pode ser usado como um biofertilizante foliar para ser aplicado diretamente nas plantas. Porém, é necessário fazer a diluição de 1 para 10. Uma parte do líquido para 10 partes de água. Mas fique atento, os alimentos são feitos de 70% de água e essa caixa pode encher muito rápido. Mas como que a gente sabe que o composto está de fato pronto? É quando ele adquire uma coloração escura, uma consistência homogênea e a gente não consegue mais distinguir o que um dia foi alimento, o que um dia foi folha, a não ser
com exceção as cascas de ovo e outros restos que são mais duros, como o caroço de manga e o caroço de abacate. E assim ele já pode ser utilizado diretamente nos canteiros para cultivar suas hortaliças ou nos vasos para cultivar suas plantas. O minhocário doméstico pode parecer simples, mas isso não quer dizer que não podem ocorrer alguns problemas. Por isso, fique atento com a atividade das minhocas durante o processo de compostagem e o aparecimento de pequenos ácaros e insetos que podem estar interferindo no processo. As baratas são perigosas, elas comem os ovos das minhocas e podem destruir a sua composteira. Lembre-se sempre de procurar pessoas mais experientes no processo de compostagem e também consultar técnicos. Para ajudar vocês, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um material da Embrapa que ajuda a solucionar possíveis problemas com soluções fáceis e simples no manejo da composteira. Fique atento se dentro da composteira tem uma umidade muito alta, porque a umidade altera o processo das minhocas. Lembre-se, as minhocas fazem a respiração cutânea e quando a água é em excesso, elas não conseguem respirar e cessam a atividade. Seguindo essas recomendações, atingindo o ponto de maturação, o composto vai estar pronto para ser utilizado nas hortas, nos vasos e nos seus canteiros de plantas, trazendo benefícios para o solo e, consequentemente, para o crescimento saudável e produtivo das hortaliças e plantas ornamentais. Lembre-se daquela máxima da Ana Primavesi: solo saudável, planta saudável e humano saudável. Se a gente coloca essa matéria orgânica rica e boa para as plantas no solo, as plantas vão ficar saudáveis e, consequentemente, no final, quem se alimentar dessas plantas também vai ficar. Compostar os seus resíduos orgânicos é uma forma eficiente de reduzir a emissão de gases de efeito estufa localmente e contribuir para a redução do aquecimento global. Isso é uma coisa muito séria e nós precisamos fazer a nossa parte. Desse jeito, fica mais fácil fazer a nossa parte para ajudar o planeta a manter o seu equilíbrio ecológico. Bora lá?